Escola de Treinamento, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós trataremos do capítulo 3, as virtudes do caráter cristão, fatores que influenciam o caráter e os processos de Deus, da nossa classe Caráter de Cristo em Nós. Vamos iniciar nossa aula. As virtudes do caráter cristão. O Sermão da Montanha, segundo alguns estudiosos, foi a primeira parte escrita dos evangelhos e era a base que a igreja do primeiro século usava para doutrinar os discípulos. A palavra bem-aventurados significa felizes, e o verbo mais evidente nesse texto é o ser. E caráter é justamente o que somos, o que determina a nossa conduta. As bem-aventuranças são uma descrição das virtudes do caráter de Jesus em nós. Vamos lá. Nós sabemos que o Sermão da Montanha ele é fonte de muitos ensinamentos da parte de Jesus para nós, né? São textos bíblicos muito conhecidos, e inclusive aqui o nosso material até nos traz a curiosidade de que foi a primeira parte escrita dos evangelhos. Então imagine ali naquela igreja primitiva, ali os primeiros discípulos, era a base de ensino dessas pessoas, e esse sermão trazia muitas das características, né, de virtudes do caráter de Jesus, e é aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina a desenvolvermos em nós, né? Bem-aventurados traz o significado, na verdade, de que são felizes aqueles que praticam aquelas coisas que Jesus ensina. Então, bem-aventurados tem o significado de feliz, né? E traz o verbo ser, ou seja, você não somente está feliz, mas você será feliz, né? E esse verbo ser, né, ele traz para nós justamente esse entendimento do caráter. Nós falamos nas primeiras aulas, né, que caráter é aquilo que nós somos essencialmente, aquilo que nós somos interiormente. Então, as bem-aventuranças, elas trazem características do caráter de Jesus e características que nós precisamos desenvolver para sermos parecidos com Jesus. Então, por meio desses versos, né, dessas bem-aventuranças, nós vamos pontuar aqui algumas qualidades, algumas virtudes que são importantes nós desenvolvermos também em nós. Primeira delas, humildade. Lá em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro traço de caráter ensinado por Jesus, pois a humildade de coração é a pedra fundamental da construção e formação do caráter cristão. Tudo começa aqui. Lembre-se que o pecado começou com a negação desse caráter, pois veio do orgulho de Lúcifer, Adão e Eva, de querer ser como Deus. Por isso, o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância e a autossuficiência são a corrupção desse traço do caráter. O que nós aprendemos aqui nesse tópico? Né? A humildade é ali uma das primeiras virtudes que aparecem, né, nessas bem-aventuranças. Primeiro traço de caráter ensinado por Jesus, e já nos dá essa advertência, né, de que os primeiros, vamos dizer assim, erros, né, na verdade o primeiro pecado ali foi cometido por Adão e Eva, né, já traz essa raiz de falta de humildade, né? O que é a falta de humildade? O que é o contrário de humildade? É o orgulho, né? Então, na ausência dessa virtude de humildade, nasce também um ponto, né, de necessidade de melhora, que é um verdadeiro pecado, que é o orgulho. Então, Adão e Eva apresentaram um coração orgulhoso de querer ser como Deus. Lúcifer também, né, apresentou o orgulho de querer ser como Deus. Então a gente vê que o orgulho ele é uma raiz muito perigosa, que além de ser um pecado, é capaz de produzir muitos outros pecados. Então, como é que a gente combate, né, esse orgulho? Produzindo em nós uma virtude, que é a humildade. Né? Jesus Cristo, ele é um grande exemplo para nós desse traço de caráter, quando ele deixa a sua glória para vir morrer por nós. Né? A palavra de Deus diz que Jesus ele assumiu uma posição de servo, mesmo sendo Deus, ele não agiu, né? Não tomou por usurpação ser igual a Deus, né? Ou seja, ele assumiu a forma de servo. Jesus foi humilde, e em várias outros momentos que a gente lê da história de Jesus, nós vemos Jesus valorizando a humildade, Jesus sendo humilde, Jesus se portando, né, e deixando ensinamentos nesse sentido, né, sempre dizendo: você quer ser o maior, seja o menor então, né, enfim, inúmeros versículos bíblicos que trazem essa ideia de humildade que era muito reforçada por Jesus, e essa é uma virtude importante de nós desenvolvermos se nós pretendemos ter um caráter semelhante ao de Cristo. Segundo,
Espírito quebrantado. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Aqui percebemos que são felizes aqueles que choram por experimentarem um legítimo quebrantamento diante de Deus. Ou seja, a gente vê aqui a valorização de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito. O que é um coração contrito, né? É um coração arrependido. Então, aqui nessas bem-aventuranças também nos traz essa ideia de bem-aventurados são aqueles que choram, ou seja, que têm esse espírito quebrantado, que possuem lágrimas nos seus olhos, né, que possuem esse quebrantamento diante de Deus. Isso também tá, acredito que muito interligado à humildade, né, pessoas que não estão ali numa posição de autossuficiência, que não confiam na sua própria força ou se colocam, né, de uma posição elevada, mas olham para si como pecadores que precisam de um Deus, que precisam de um Redentor, que precisam de arrependimento. Isso gera em nós um espírito quebrantado. É importante nós buscarmos por isso. Quantas vezes na nossa vida cristã, às vezes chegamos em um certo ponto da caminhada cristã que as coisas se transformam, viram automáticas, mas o desejo de Deus é que nós tenhamos sempre lágrimas em nossos olhos, tenhamos sempre aquele amor, aquela devoção pelo Senhor que gera em nós o espírito quebrantado. Não aquela relação com Deus de forma automática, de forma onde nós já não estamos mais sensíveis ao Espírito Santo, mas Deus quer de nós um espírito quebrantado. Aqui percebemos que são felizes aqueles que choram por experimentarem um legítimo quebrantamento diante de Deus. O grande inimigo desse traço de caráter é o sentimento de autocompaixão, quando sentimos pena de nós mesmos, pois isso não traz qualquer crescimento ao nosso caráter. Mas chorar com os que choram, pelos que choram, exige do cristão um movimento em direção aos irmãos. Chorar diante do pecado, da injustiça, da incredulidade também é conduta desse traço de caráter. Então aqui diz que esse espírito quebrantado, ele não tem a ver com a autocompaixão. O que é a autocompaixão? Aquela pessoa que ela olha para si com muita compaixão, que ela tem muita pena de si mesma e ela já chega no extremo que ela se acha coitada e vítima de tudo e tem se compadece excessivamente, mas por si própria. E não por si própria, é ótimo, por si, mas não se compadece pela realidade ao seu redor, não se compadece é, pelas causas do reino. Né? Então, aqui diz para nós que chorar diante do pecado, da injustiça, da incredulidade, também é uma conduta desse traço de caráter. Ou seja, esse espírito de quebrantamento não é somente em questão da nossa condição diante de Deus, de que necessitamos de Deus, mas também por aquilo que está à nossa volta, de chorar com os que choram, de chorar diante do pecado, quando nós erramos, quando nós pedimos para arrependimento, chorar diante das injustiças, da incredulidade, chorar com os que choram, ou seja, chorar com os nossos irmãos, que isso? Não ter um espírito insensível que resiste ao Espírito Santo, mas pelo contrário, um espírito sensível e quebrantado. Essa é uma característica, também uma virtude, né, que nós precisamos também desenvolver. Terceira, mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus 11:29. A terceira qualidade mencionada por Jesus é a mansidão. E, segundo o missionário Aurélio, significa índole pacífica, brandura e calma. O manso é aquele que renuncia ao seu direito em favor do próximo. É aquele que não se vinga quando é prejudicado. Ele é gentil, humilde e paciente com todos. O manso também aceita com paz as adversidades da vida, assim como Jesus no Getsemane. Vamos lá. Mansidão. Perdão, que eu tô meio gripadinha. Jesus ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu já acho interessante logo de início que Jesus não pede de nós aquilo que ele não é e aquilo que ele não nos permita ser. O que eu quero dizer com isso? Além do Senhor ser o nosso maior exemplo, ele também nos auxilia em sermos dessa forma, ele nos ensina, ele fala, aprendam de mim, né? Que sou dessa forma. Além de ser exemplo, o Senhor capacita-nos para viver a sua vontade por meio do Espírito Santo de Deus. Então, talvez você é uma pessoa que não é tão mansa, uma pessoa que se ira facilmente, não sei qual é o seu perfil, sua personalidade, enfim.
Mas a mansidão, ela é um traço de caráter, o Senhor quer transformar nosso caráter. E Ele pede isso de nós. Né? Isso é uma qualidade de Jesus que nós devemos imitá-la. Aqui fala para nós mais sobre mansidão, que é uma índole pacífica, brandura, calma, né? Calmaria. Isso é muito importante. A palavra de Deus, ela fala para nós que a resposta branda, ou seja, a resposta mansa, ela calma o furor. Quantas e quantas situações nos acometem durante o nosso dia que elas seriam, às vezes, pacificadas se a nossa reação fosse de mansidão e não de às vezes, retribuir na mesma moeda, ou pior ainda, né? Tem pessoas que se orgulham disso, de falar, olha, vem contra mim dessa forma, eu vou 10 vezes pior. Isso não é o que o Senhor quer. Jesus falou, olha, se te pedirem para dar uma milha, anda duas. Se te pedirem, né, a túnica, dê a capa inteira, algo assim. Então, Jesus, ele diz para nós sobre isso, sobre mansidão, seja pacífico, seja brando. Manso é aquele que renuncia ao seu direito em favor do próximo. Às vezes vai até ser ao teu direito de falar alguma coisa, de responder a algo, mas você, se você tem um coração manso, você vai abrir mão do seu direito em favor do próximo, em favor de se manter na presença de Deus, de não pecar, de não falhar. O manso também aceita com paz as adversidades da vida, assim como Jesus no jardim de Getsemane. Nós temos esse coração manso diante das adversidades, também, como eu falei, a gente vai reagir de uma melhor maneira. Que dá o exemplo de Jesus no jardim de Getsemane, antes dele ser entregue, né, para aquele processo de crucificação. Jesus também foi manso, ele permaneceu manso, sabe por quê? Porque isso não era a personalidade de Jesus, isso era o caráter de Jesus, ou seja, ele era dessa forma, essencialmente. O grande inimigo desse traço de caráter é a rebeldia, pois o manso é aquele que vive submisso a Deus, a sua palavra, a seus irmãos e às autoridades. Então, o inimigo da mansidão, perdão, é a rebeldia, né? No lugar de ser pacífico, no lugar de ser submisso, de renunciar ao seu direito, aquelas pessoas que agem em oposição, que agem com rebeldia, são pessoas que não exercem a mansidão e precisam desenvolver urgentemente esse traço de caráter de Jesus. D. Justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso é uma promessa de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa bem-aventurança é muitas vezes mal interpretada, tendo em vista que esse traço de caráter significa um desejo íntimo em ser considerado justo diante de Deus, pois fome e sede falam de uma necessidade individual. A justiça das ações está baseada no direito humano, mas a justiça de Deus é superior a qualquer sistema humano de juízo. Os que se opõem a esse traço de caráter frequentemente devem parecer justos diante de Deus e da sociedade, baseando-se nos seus próprios méritos e virtudes pessoais. Aqui nos traz um ponto interessante, né? Fala sobre esse traço significar um desejo íntimo em sermos considerados justos diante de Deus, né? Ou seja, o Senhor, ele é aquele que por meio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós temos que ter essa necessidade também de nós ter essa fome, essa sede de justiça, de nos tornarmos de fato essa justiça de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Como é que eu vou acessar isso? Me tornando um filho de Deus. E também acredito que essa justiça, né, a justiça, o significado da justiça tem a ver com comportamento. Um comportamento alinhado à vontade de Deus, alinhado aos princípios e valores bíblicos. Às vezes a gente pensa na justiça como simplesmente aquela vingança, né? Aconteceu que alguém, não sei, fez algo aqui de ruim, tem que fazer justiça acerca desse assunto. Tem esse viés, mas a justiça também bíblica, ela nos diz respeito a um comportamento, a um estilo de vida, de sermos justos. Ou seja, caminharmos em justiça, de sermos justos, de termos comportamentos que apontam aos princípios de Deus, aos princípios bíblicos. Por isso que aqui fala sobre uma necessidade individual, eu preciso ser justo. Lembre que nossa classe fala sobre caráter, né? Que é o caráter, como falamos no início, já falamos em outras aulas, aquilo que eu sou essencialmente, aquilo que é o meu interior. Então eu preciso também desejar a justiça, ter fome e sede de justiça. Isso tem a ver com comportamentos
que estão de acordo com os princípios bíblicos. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma palavra com dupla origem. A primeira parte vem da raiz que significa miséria e a outra parte deriva da palavra coração. Portanto, misericórdia significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Ou seja, a misericórdia é a capacidade de experimentar a dor do próximo. Ou seja, compaixão suscitada pela miséria alheia é ver, né, uma pessoa, um irmão, enfim, numa condição ali, né, que às vezes é desfavorável, e eu me compadecer com essa situação, ou seja, uma compaixão suscitada pela miséria alheia. É experimentar a dor do próximo. Jesus também é nosso maior referencial. Acredito não, em todos esses pontos, Cristo ele é nosso maior exemplo, sempre será. Misericórdia, o Senhor, Ele diariamente nos olha com misericórdia, porque Ele nos perdoa, e principalmente lá naquela cruz foi um ato de misericórdia. Nós estávamos condenados à morte por conta do pecado, mas Cristo se compadece por nós, né? E, inclusive, todos os dias o Senhor permanece misericordioso conosco, né? A palavra diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos e que todas as manhãs elas se renovam. Então, a misericórdia é uma grande característica de Deus, né? É um grande traço do caráter de Deus que nós também precisamos replicar e imitar na nossa vida. Pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha a importância desse tópico, né? Desse traço de caráter sobre pureza. Eles verão a Deus. Um dos maiores desejos do nosso coração é ver a Deus, contemplar o Senhor. E qual é o traço de caráter, né, que está interligado a isso? A pureza de coração. Um coração puro é aquele que não tem impurezas sobre o aspecto espiritual. A impureza traz a ideia de pecado. Portanto, o coração puro é aquele que não está manchado pelo pecado. Esse traço de caráter não é algo que se estabelece instantaneamente. Trata-se de um processo daqueles que se relacionam com Deus de forma sincera. Então, aqui diz que o coração puro é aquele que não está manchado pelo pecado. Aí você pode pensar assim, como é que eu vou ser então puro se eu peco todos os dias? Aqui entra uma diferença, justamente fala que esse traço de caráter não se estabelece instantaneamente. Daí, da mesma forma que ele não se estabelece instantaneamente, ele não se esvai instantaneamente. Senão, um dia, uma hora, não vou nem dizer um dia, uma hora do dia a gente já está com essa virtude, e na outra do dia estaremos sem essa virtude. Isso aqui diz respeito a uma vida em pecado. Há uma diferença entre você pecar e você viver deliberadamente no pecado, né? Você viver uma vida verdadeira de pecado. Então, quando a gente abdica dessa vida de pecado, quando nós somos, né, perdoados por Deus, nascemos para uma nova vida, nós entramos nesse processo de santificação, de purificação, e nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida com Deus essa pureza de coração, e ela é importante ser buscada e mantida. Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Esse verso também pode ser traduzido como: felizes aqueles que criam harmonia. Pacificadores são os que promovem a paz, isso é, aqueles que se envolvem numa situação em que a paz foi quebrada e a restauram. Por isso, está muito mais relacionado à reconciliação. Os indivíduos com temperamento explosivo frequentemente não conseguem desenvolver bem esse traço de caráter. Lembre-se que o vínculo da paz é como manter a unidade da igreja. Então, a Bíblia diz que são bem-aventurados os pacificadores. Aqui diz que pacificadores são os que promovem a paz, ou seja, aquelas pessoas que no lugar de aumentar a tensão, por exemplo, diante de uma situação complexa, diante de uma situação às vezes até de conflito, né? São aquelas pessoas que não vão ampliar aquele sentimento, mas que vão promover a paz, no lugar de ser aquela pessoa que vai fomentar ainda mais aquela briga, aquele sentimento de desunião, aquela confusão, às vezes no ambiente da igreja, são pessoas que, pelo contrário, vão diminuir essa tensão, vão promover a paz. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus é o príncipe da paz, então eu me assemelho com Cristo quando eu busco também pela paz.
Lembre-se, o vínculo da paz é o que mantém a unidade da igreja. Como é que nós falaremos de unidade sem paz? Não é possível, né? Onde há um ambiente conflituoso, de contendas, de brigas, é impossível você viver unidade. Então, a paz, ela tem uma grande importância na unidade da igreja. E a unidade é uma das coisas que Jesus ele ensinou num dos últimos instantes ali da sua vida, antes de ser crucificado e ressuscitar. Jesus dispôs tempo para orar por nós, para pedir que nós fôssemos um, ou seja, que nós vivêssemos em unidade, para que o mundo cresce, né? Cresce nele. Então, olha a importância disso, a responsabilidade de nós desenvolvermos também paz no nosso caráter. Nós vamos contribuir com um grande desejo de Deus, que é a unidade. Alegria na perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Finalmente, o último traço de caráter mencionado por Jesus trata-se da alegria. No entanto, não é uma alegria comum. Jesus está nos convidando aqui para participar de uma alegria extraordinária. Somos chamados a nos alegrar quando somos submetidos às circunstâncias desfavoráveis. É certo que só poderão exercitar esse traço de caráter aqueles que se dispuserem a assumir um compromisso sério com Deus, de fazer sua vontade. Vamos lá. Alegria na perseguição. É muito bom se sentir alegre e é fácil nos sentirmos alegres diante de boas notícias, diante de boas circunstâncias. Mas Jesus aqui ele nos chama a sermos alegres nas perseguições. E ele diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus. É claro que a perseguição ela é dolorida, as lutas, as circunstâncias são doloridas. Mas como que é possível a gente se alegrar da perseguição? Porque nós precisamos ter consciência de que nós estamos cumprindo um propósito maior. Nós precisamos ter consciência de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso que no final diz assim, é certo que só poderão exercitar esse traço de caráter os que se dispuserem a assumir um compromisso sério com Deus de fazer a sua vontade. Se você não tem um compromisso sério com Deus, você não está disposto a assumir esse compromisso de fazer a vontade de Deus, dificilmente você vai se alegrar na perseguição, porque você não vai ver propósito e sentido nisso. Então, antes de tudo, tenha um compromisso com Deus, tenha um compromisso de fazer a vontade de Deus para que você possa viver esse traço de caráter, que também é importante, que é a alegria na perseguição. Vamos lá. Fatores que influenciam, mas não determinam o caráter. Hereditariedade. A partir do pecado de Adão e Eva, nossa natureza sofreu um processo de corrupção que a tornou imperfeita. A natureza pecaminosa é a tendência natural da humanidade decaída e é transmitida de geração em geração. Porém, esse fator de influência, apesar de presente em todos os seres humanos, não é capaz de determinar sozinho a conduta dos indivíduos. O controle da nossa vida pelo velho homem ou pela nova natureza dependerá daquele que estiver mais fortificado. Vamos lá ler esse tópico. Né? Fatores que influenciam, mas não determinam o nosso caráter. Primeiro, hereditariedade. Né? A gente já leu todo esse tópico. O que ele traz para nós? Né? Que a partir do pecado de Adão e Eva, nós sofremos essa queda, né, do homem, que nós chamamos de queda. Né? Nós fomos destituídos da glória de Deus, enfim, a nossa natureza se tornou uma natureza pecaminosa. Então, aqui diz para nós que é uma tendência natural da humanidade, né? O pecado, né? Estar entranhado em nós. Jesus ele veio justamente nos resgatar desse domínio do pecado, da condenação do pecado. Então, isso influencia o nosso caráter, isso influencia as nossas condutas. No entanto, entenda que influência não significa determinação. Ou seja, se algo me influencia, significa que algo me compele, que algo me impulsiona, né? É algo que está me influenciando de fato a fazer algo, mas não é determinante que eu viva a partir dessa vida. Justamente o que Jesus veio conquistar para nós, essa possibilidade de sermos livres do poder do pecado. Então, aqui diz que o controle da nossa vida pelo velho homem, pela nova natureza, dependerá do que estiver mais fortificado. Então, quando a gente nasce para Cristo, a gente ganha uma nova natureza, a gente nasce para uma nova vida. Amém. Né?
mas nós ainda teremos uma natureza carnal. Como é que a gente não vai ceder a ela? Como é que nós vamos romper, diminuir as influências da nossa natureza carnal, nas nossas condutas e no nosso caráter? Fortificando a nossa nova natureza, que é uma natureza espiritual. Então, como é que eu deixo de sofrer essas influências, né, negativas, para que eu viva, para que eu seja parecido com Jesus, para que eu desenvolva um caráter como o de Cristo, fortalecendo a minha nova natureza. Amém? Só um minutinho, tá? Segundo, infância. Os primeiros 5 ou 6 anos de vida de uma pessoa são essenciais na formação dos elementos do caráter individual. Somos influenciados pelo meio ambiente e pelas pessoas à nossa volta. Por exemplo, pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos. Casais amáveis tendem a ter filhos que se tornarão futuramente cônjuges amáveis. Porém, mesmo assim, né, isso não é um fator determinante do nosso caráter, pois assim como Caim e Abel eram filhos do mesmo pai, cresceram juntos, tendo, porém, caráter diferente um do outro. Então, mais um fator que influencia, mas não determina nosso caráter, é a infância. Né? Nesses primeiros anos de vida, a criança, ela sofre muitas influências do meio que vive, das pessoas que estão à sua volta, né, desse ambiente que ela está inserida. Isso vai formando o seu caráter e isso tendencia comportamentos nessa criança. Aqui dá até alguns exemplos, né? Pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos, né? Casais amáveis tendem a ter filhos também, casais amáveis tendem a ter filhos que se tornarão, né, cônjuges amáveis. Então, o ambiente que a gente está influencia, né, principalmente nesse período da infância, mas isso também não determina, não é uma regra. Tanto que existem exemplos até bíblicos, como o exemplo de Caim e Abel, que foram só ali filhos do mesmo pai, cresceram juntos, mas tiveram condutas totalmente diferentes. Talvez você viveu isso, né? Talvez você viveu num ambiente aí familiar que era de uma determinada forma, e você cresceu uma pessoa totalmente diferente, ou em outros aspectos da tua vida você recebeu influência disso, enfim. Esse ponto é para nos trazer o entendimento de que esse fator influencia. Então, se o nosso objetivo é gerar um caráter como de Cristo, nós precisamos romper com essas influências que nós vivemos, de hereditariedade, né, na questão da nossa natureza pecaminosa, e na questão da nossa infância, que você aprendeu, talvez, que você ouviu a vida inteira, que era certo. Se hoje você coloca a luz da palavra de Deus e isso já não é mais correto, se o Espírito Santo te direciona a outra coisa, peça que esse mesmo Espírito transforme a maneira de pensar, o teu comportamento, para que você gere um caráter parecido com Jesus. Outro fator que influencia, mas não determina nosso caráter. Modelos mais próximos. Mesmo fora da infância, nossa conduta continua sofrendo influência de outras pessoas. Por isso, existe um ditado popular que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Provérbios 1, 10 e 9 também fala sobre isso, pois considera nossas companhias como elemento perigoso na formação do nosso caráter, ainda que não seja determinante. Assim como Samuel, que conviveu com os filhos de Eli, mas não seguiu o comportamento deles. Vamos lá. Durante a infância a gente sofre, né, essa grande influência, mas as influências elas não estão ali restritas ao momento da nossa infância. Eu cresci, agora não sou mais influenciado por nada. Não, as pessoas que estão perto de você, elas continuam ali às vezes sendo modelo para você. Então aqui fala para nós o que esse tópico quer nos trazer. Para nós nos despertarmos quanto ao ambiente que nós estamos nos inserindo, as pessoas que nós estamos ouvindo, né, do que nós temos sido alimentados, que conselhos nós temos ouvido. Aqui até fala, né, sobre um ditado que é muito conhecido, é muito popular, de fato: diz-me com quem andas, te direi quem és, né? Ou seja, com quem você está perto, isso vai influenciar a tua conduta, e isso pode contribuir com a formação do teu caráter. Tenha atenção nisso. Circunstâncias adversas, sofrimentos, dificuldades sérias, não nos obrigam a ficar amargos. Para o cristão, essas podem ser excelentes oportunidades para crescer e ter um caráter moldado à semelhança de Jesus. Por isso, encarar as circunstâncias adversas como uma oportunidade de crescimento é algo que ocorre sob a ação do Espírito Santo. Algo que influencia, né, a vida de muitas pessoas aí na formação do seu caráter são circunstâncias adversas. Às vezes, pessoas que sofreram dificuldades muito sérias
né, na sua vida, às vezes são pessoas que deixam com que isso transforme a sua maneira de pensar, transforme o seu caráter, né, pessoas que pensam que aquilo se torna uma justificativa, na verdade, para suas condutas, só sei porque eu vivi tal coisa, ou, de fato, a gente sabe que existem traumas, né, existem consequências, às vezes, para essas situações, mas justamente o ponto é, essa situação não nos obrigam a ser dessa forma. Muitas coisas na nossa vida são propostas, você pode escolher se você vai deixar com que isso te transforme em outra pessoa, uma pessoa pior ou uma pessoa melhor. Né? Aqui dá até o exemplo, né, que nós, enquanto cristãos, essas situações, elas são, na verdade, oportunidades, excelentes oportunidades para a gente crescer e ter um caráter moldado. Né? Às vezes é no momento daquela adversidade, aquele momento difícil, que o caráter de Jesus vai ser forjado em nós, vai ser produzido em nós, né? É diante da nossa fraqueza que nós somos fortes, né? Porque é nessa hora que o poder de Deus opera. Então, semelhantemente, às vezes é na hora da nossa tristeza, às vezes é na hora da... Enfim, de inúmeros sentimentos que podem nos sobreviver, que o Senhor ele vai operar, o Espírito Santo vai operar para produzir em nós esse caráter, né? Às vezes tem gente até que fala assim, talvez você já viveu essa experiência, você pedir para Deus, por exemplo, paciência, e vir um monte de situação que você fala, meu Deus, quanto mais eu peço paciência, parece que mais surge coisa que me tira do sério. Mas, na verdade, são oportunidades para que essa paciência ela não seja algo que cai do céu para cima de ti, para cima de você, para que você não veja, não tenha um processo nisso, mas é algo que vai ser produzido, né? Deus ele poderia, e existem muitas coisas que Deus ele nos dá, né? Ele derrama sobre nós como um dom, como um presente, próprio fruto do Espírito, mas existem outras coisas que o Senhor ele nos leva a sermos moldados, a que isso seja produzido na nossa vida. Então, olhe para as circunstâncias como uma oportunidade do caráter de Cristo ser gerado em você. Amém? Outros fatores. Existem também outros fatores que influenciam o nosso caráter. Por exemplo, a ignorância, como no episódio que Davi levou a arca para Jerusalém pela primeira vez, causou morte por não entender qual era o procedimento a ser adotado. Ignorância, às vezes a gente pensa que ignorância, né, aquela resposta ríspida, né, enfim. Mas a ignorância, né, na essência do seu significado, representa o desconhecimento sobre algo. Né? Então, quando você desconhece sobre aquilo que é correto, isso não te isenta de culpa, tá? Mas isso pode te levar a errar, né? Isso pode te levar a agir de maneira que não é o esperado por Jesus, que não seria condizente e coerente com o caráter de Cristo. Então, a ignorância ela também pode influenciar, tá bom? Nosso caráter. Negligência, como exemplo dos sacerdotes Nadab e Abiú, que entraram com fogo estranho no santuário. Ou seja, esses sacerdotes eles foram fazer ali sacrifícios, né, que não, mais uma vez, não estava de acordo com os procedimentos que tinham sido estabelecidos por Deus. Né? Da mesma forma, quando você age, né, com negligência, assim como essas pessoas, né, quando você age assim, sem se importar com os princípios de Deus, né? Mesmo às vezes sabendo qual é o correto, né? Você, de fato, negligenciando, passando por cima disso, isso vai influenciar no teu caráter. O descuido, como exemplo de Moisés, que copiou a rocha com a vara, quando Deus havia lhe dito que falasse a ela, e as pressões, como exemplo de Saul, que ficou impaciente na demora do profeta e fez sacrifício sem esperar Samuel para iniciar a guerra. São mais alguns exemplos, não vamos aprofundar. Próximo. Fatores que influenciam a formação do caráter também é a responsabilidade humana. O homem foi criado à imagem de Deus, isso significa que, diferente dos animais, Deus fez o homem um ser responsável. A raiz da palavra responsabilidade vem do verbo responder, que significa que precisamos dar uma resposta para Deus pelos nossos atos. Isso vai influenciar o nosso caráter positivamente, tá bom? Quando a gente entende a nossa responsabilidade, ou seja, que sobre nós há uma responsabilidade, né, de dar uma resposta a Deus pelos nossos atos, isso vai influenciar com que nós tenhamos ainda mais vontade de desenvolver um bom caráter, um caráter semelhante ao de Cristo. Prestação de contas, que é semelhante a essa questão da responsabilidade. Quando Adão pecou, Deus perguntou a ele onde estava e se havia comido do fruto proibido, e o mesmo fez com Eva. Deus interpelou a Caim
quando esse matou seu irmão. Questionou Saul quando desobedeceu, confrontou Davi quando adulterou, repreendeu Ananias e Safira quando mentiram, e Saulo quando perseguiu os cristãos. Isso significa que um dia todos os seres humanos irão prestar contas diante do Pai. Então, aqui traz para nós vários exemplos bíblicos de Deus prestando contas, né, das condutas daquelas pessoas. Isso também, quando nós tivermos mais ainda essa consciência, isso vai influenciar positivamente na formação do nosso caráter. Assumir responsabilidades. Adão preferiu dizer que a culpa não era dele, e a mulher, por sua vez, também se fez de vítima. Porém, nada nos exime da nossa responsabilidade pessoal. Deus, através de Jesus, já nos proveu tudo que necessitamos para viver. A vitória sobre Satanás, os demônios, a carne, o pecado, a tentação, o mundo e sobre todas as circunstâncias. Não queremos avançar se continuarmos apresentando desculpas, pois diante de Deus as nossas desculpas não têm valor. Assumir as nossas responsabilidades. Isso também nos influencia a formação do nosso caráter. Eu falei agora há pouco, o nosso desconhecimento não nos isenta de culpa. Da mesma forma que as nossas desculpas, elas também não vão ter valor diante do Senhor, que fala que Deus, por meio de Jesus, já provou tudo que a gente precisava. Então, a gente não vai conseguir desenvolver um caráter se a gente se prender nas nossas desculpas, mas pelo contrário, se a gente assumir as nossas responsabilidades, não formos omissos, isso vai nos ajudar na formação do nosso caráter, como um caráter de Jesus. Declarando minha responsabilidade. Aqui é uma espécie de oração. A gente vai ler ela aqui, tá bom? Eu declaro diante de Deus que sou responsável pela minha conduta, pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes, meus desejos, minhas intenções e ações. Não tenho nenhuma desculpa para não fazer a vontade de Deus, pois Deus em Cristo me tem provido tudo que eu necessito para viver. A vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o velho homem, sobre a minha herança genética, sobre as influências do mundo, sobre os demônios e suas mentiras, e até mesmo sobre Satanás. Aleluia! Proclamo que posso mudar, posso ser melhor, posso ser mais humilde, posso ser mais santo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. O que isso quer dizer aqui? Cheguei até a comentar agora há pouco. Por meio da ação do Espírito Santo, o Senhor nos capacita para viver a sua vontade. Ou seja, o Senhor deseja que eu tenha um caráter como o de Jesus, mas Ele não me pede isso sem me prover recurso para isso. O Senhor proveu de tudo. Ele já aqui fala, não tem desculpa para não fazer a vontade de Deus, porque Ele proveu tudo que eu preciso através de Jesus, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a carne, a vitória sobre o velho homem. Então, não desista, insista em desenvolver esse caráter como Jesus, porque Ele já proveu tudo aquilo que você precisa. Compreendendo a ira. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. A ira é uma emoção poderosa, fomos criados passíveis dela. A ira por si só não é certa e nem errada. O que faz a ira se tornar um pecado é o modo como tratamos ela. Sempre que a raiva, rancor, indignação e o desejo de vingança se interpuserem na nossa relação com Deus e com nossos irmãos, nosso caráter sairá perdendo. Por isso, Provérbios 29:11 nos mostra que precisamos nos controlar, sermos sábios, dar vazão à ira, dar vazão à ira, deixar que ela nos domine, e isso é pecado. A palavra ela diz para abandonarmos o furor, para deixarmos a ira. A ira diz que é uma emoção poderosa, de fato ela é uma emoção muito, como é que eu posso dizer, inflamável, talvez seria aquilo que vai se dissipando facilmente, que vai contagiando, tomando conta de forma muito rápida. E que traz para nós esse entendimento que ela não é certa e nem errada. Mas o que faz ela se tornar pecado? O modo que a gente trata ela. Tanto que a palavra diz assim, em um determinado momento, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, se ela por si só fosse errada, só de você sentir isso já seria um pecado. Mas o que é o problema? É a maneira que eu a trato e a razão pela qual ela me surge. Então, como é possível me irar e não pecar? O que ele está dizendo assim? Cuide da sua conduta mediante a sua ira,
aqui, por isso que fala, Provérbios, nos mostra que precisamos nos controlar, sermos sábios, né? Quando a gente se controla, quando agimos com sabedoria, quando somos mansos, quando somos pacificadores, né? Tudo aquilo que a gente comentou agora há pouco, nos ajuda a ter um caráter semelhante ao de Jesus e a contornar esses efeitos dessa ira. Existem algumas estratégias não bíblicas de enfrentar a ira, que são explodir de raiva, agredir as pessoas, transferir sua ira para objetos, controlar a ira em alguns ambientes, extravasar em outros, como na nossa casa. Mas o que a Bíblia diz sobre isso é que devemos perdoar as ofensas e amar a pessoa que nos ofendeu. Por isso, antes de decorar fórmulas de como vencer a ira, é preciso uma disposição interior firme de não se deixar dominar por ela. E isso só é possível àqueles que se submetem ao agir do Espírito Santo. Pois assim como Deus advertiu Caim, dizendo: o pecado jaz a porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Lá em Gênesis 4:7. Vamos lá. Aqui nos traz estratégias não bíblicas de enfrentar a ira. Às vezes, diante de um sentimento de ira, né, qual é a reação não bíblica? É justamente essa aqui, explodir e agredir com as palavras, agredir até fisicamente, quebrar objetos, enfim, isso não é bíblico, isso não é aquilo que Jesus faria. Um grande norte para nós de caráter é se perguntar, né, o que é que Cristo faria, e Jesus não agiria dessa forma. A forma bíblica de nós reagirmos, né, com sabedoria, inclusive aqui nos dá uma forma prática, dizendo que é perdoar, né, aquilo que aconteceu diante de nós e amar quem nos ofendeu. E aqui nos diz: por isso, antes de decorar fórmulas de como vencer, é preciso uma disposição interior firme de não se deixar dominar por ela. E isso só é possível àqueles que submetem ao agir do Espírito Santo. É fácil a gente só chegar e falar assim: tá, vou perdoar essa ofensa, eu vou amar quem me ofendeu. Sem a ação do Espírito Santo é muito difícil você viver essa realidade, né? Então eu preciso de uma disposição firme no meu interior de não me deixar dominar por ela, e isso vai acontecer se eu me submeter ao Espírito Santo. Como é que eu não vou sucumbir, né, à minha ira? Quando eu não estiver dominado pela minha ira, mas estiver dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ser controlados, guiados pelo Espírito. Aqueles que são controlados pelo Espírito, né, eles são conduzidos à vida e não à morte. Então, como é que eu venço, né, essa ação? Né? Como é que, aliás, eu perdão, reajo da melhor forma? Eu reajo da melhor forma quando eu me submeto ao Espírito. Vamos lá. A formação do caráter é através dos processos de Deus, e assim nós entramos no terceiro tópico da nossa aula. Antes de tudo, é importante entendermos o propósito do tratamento dos processos de Deus. O cristão necessita do tratamento de Deus em sua vida porque possui áreas escondidas que devem ser reveladas. Em João 1, versículo 5 ao 7, Deus revela os nossos pecados ocultos para que não sejamos destruídos. A palavra revelar significa retirar a tampa, e a palavra ocultar significa esconder. Há vários homens que ocultaram seus pecados e o fim deles foi trágico. Podemos começar bem, mas se tivermos pecados ocultos em nossas vidas não confessados, estaremos nos destruindo, bem como ao nosso ministério. Por isso, os processos de Deus servem para. A gente já vai falar sobre para que servem esses processos de Deus, mas o que a gente precisa entender? Que existem áreas da nossa vida que essa formação ela vai ser processual, né? Nós precisaremos passar processos com Deus para que Ele nos trate, para que Ele nos cure, sare o nosso coração, porque existe área da nossa vida que simplesmente aqui fala assim: Deus ele precisa revelar os pecados que estão ocultos ou os pecados que estão ali ainda com força na nossa vida. Deus precisa trazer isso à tona, sarar o nosso coração, tratar o nosso coração. Então, esses processos de Deus são importantes para formar nosso caráter, né? Eles servem para transformar o crente à imagem de Jesus. Em 2 Coríntios 3,18 diz que somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. A palavra transformar significa mudança completa de um formato em outro. É a raiz da palavra científica usada para descrever o processo de transformação de uma lagarta em borboleta. Esse processo leva tempo e gasta energia. Então, se somos transformados usando desse significado da palavra, significa que a gente é pego de uma coisa e somos
mudados para um outro estado, ou seja, Deus nos pega, né, em um estado que nosso caráter não está semelhante a dele e nos transforma de glória em glória, ou seja, processualmente, aquilo que ele deseja que nós sejamos. Então, os processos de Deus, ele nos transforma, se muda. Limpar toda sujeira. Os processos de Deus servem para limpar toda sujeira. Deus quer nos tornar puros e Ele está constantemente levando o seu povo ao fogo através dos seus tratamentos. A palavra purgar significa refinar, tornar puro, mudar pelo calor. O povo de Deus, como metal, é preparado para o uso no calor, onde toda sujeira é trazida à superfície para ser lançada fora. Conforme Malaquias 3:3, que diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Deus é quem deseja nos tornar puros. Lembra que bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus, os puros de coração. Então o desejo de Deus nos tornar puros. E às vezes, né, falando no processo natural de purificação, às vezes de metais, enfim, é preciso ser levado ao fogo, né, para que aquela sujeira ela venha ser exposta e limpa. Então, às vezes, os processos de Deus eles vão ser como esse fogo, eles vão nos apertar, eles vão nos esticar, mas é para produzir em nós essa pureza, né, para que Deus ele nos limpe de toda a sujeira. Gerar frutos em nossas vidas. João 15, temos a parábola da videira. O agricultor que poda a vinha deverá, às vezes, usar as tesouras para podar, né? A palavra lá em João 15 fala que aquele que não está dando fruto, Deus corta. E aquele que está dando fruto, ele poda para que frutifique mais. Então, às vezes, o processo de Deus também representa para nós essa poda. E a poda é o quê? É cortar, né? Às vezes, alguns galhos que não estão de acordo com a vontade de Deus, algumas folhas que não estão semelhantes ao caráter de Jesus, Deus vai nos podar para gerar frutos na nossa vida. Então, esses processos, que às vezes vão ser dolorosos da parte de Deus, vão gerar frutos em nós, vão nos tornar melhores. Prepara-nos para o serviço. Em Jeremias 17, nos mostra a figura de um vaso sendo submetido ao processo de formação. O processo de Deus nessa situação é ter um vaso para sua honra. Judas é um bom exemplo de alguém que não se permitiu ser tratado, se enforcou no campo do oleiro, pois foi um vaso para desonra. Deus nos prepara também, né? Quando ele usa, né, essa questão, essa figura, né, do vaso ali, né, sendo moldado, Deus ele vai nos preparando para aquilo que ele quer. Ele nos molda conforme ele quer. Trazer crescimento. Isaías 54, profeta, proclama a ampliação no lugar da nossa tenda. Deus quer ampliar a capacidade daqueles que está preparando, né? É um texto que fala sobre ampliarmos a casa, né? Ficarmos ali as estacas, ampliarmos a nossa tenda. Deus quer trazer crescimento para nós. Os processos de Deus eles vão ser também para gerar crescimento na nossa vida. Levar-nos a uma busca intensa. Senhor, trará as pressões e o calor sobre os líderes em períodos específicos para motivá-los na busca de si. A pressão não é para desviá-los de Deus, mas para colocá-los na direção de Deus. Um líder deve aprender a buscar a Deus em tempos difíceis para que aprenda a ajudar outros a fazer o mesmo. O Senhor quer nos levar a uma busca a mais pela presença dele. Às vezes nós buscamos muito mais quando nós estamos nesse momento de tensão, nesse momento de pressão. E às vezes o Senhor nos leva, né, essa pressão não é para nos desviar, né, mas para nos colocar de fato na direção dele. Talvez você tenha vivido uma situação que está sendo desconfortável para você, está sendo pressão na sua vida, mas é para você voltar para o centro da vontade de Deus. O processo é para formar teu caráter, é para te tornar semelhante a Jesus. E é para te desenvolver e, nesse caso aqui, nesse tópico, levar-nos a uma busca intensa, né, do Senhor. Nos dar nova visão. Em Tiago, vemos que todas as pressões e aflições que nos sobrevêm agora são para operar algo eterno. Não podemos olhar apenas para o presente, mas para o futuro através de uma visão dada por Deus. Nossas atitudes diante do tratamento de Deus. Nossas atitudes farão total diferença diante do tratamento de Deus. Algumas atitudes que devemos desenvolver quando passamos por provas são: aqui nos traz algumas atitudes, ou seja, no momento que eu estou vivendo esse processo de tratamento de Deus sobre a minha vida, como que eu tenho que me portar? Né? Aqui algumas dessas atitudes traz para nós a oração, a contrição, que é o arrependimento, né? O coração arrependido, a reflexão, você tem que refletir aquilo que Deus está fazendo. Por que arrependimento? Porque às vezes nesse processo Deus vai te mostrar algo que você precisa se arrepender, que você precisa ser tratado.
o louvor, né, adorarmos a Deus apesar das circunstâncias, apesar desse momento, desse processo, suportar essas circunstâncias, gozo, ou seja, alegria. A gente até falou sobre a alegria na perseguição, né, lá no Sermão da Montanha, e disposição para mudança, porque se a gente está num processo para ser tratado por Deus, é porque Deus quer nos transformar, ou seja, Ele quer nos pegar de um estado e nos levar para outro, então a gente tem que estar disposto a essa mudança. Diante do tratamento de Deus, podemos ter duas atitudes: a de ovelha, que é um animal indefeso e inofensivo que se submete com facilidade e se deixa conduzir, ou de bode, que é um animal rebelde, brigão, que resiste ao comando. Por isso, sejamos a ovelha como Jesus e aceitemos os tratamentos de Deus na nossa vida, crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente tem a opção de ser como o bode, né, que faz essa comparação com esse animal, que é um animal rebelde, que resiste ao comando, ou nós podemos ser ovelhas, que são aquelas que se deixam ser conduzidas. Então, se eu já estou ali diante de um tratamento de Deus, eu preciso me dispor àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está me tratando, eu preciso ser ovelha e receber a correção, a direção de Deus novamente para a minha vida, e não ser resistente àquilo que Deus está fazendo. Quanto mais você demora para entender o propósito do que Deus está fazendo na tua vida, mais demorado vai ser esse processo, às vezes esse deserto, e às vezes essa poda do Senhor. Então, seja conduzido por Deus, seja como uma ovelha, e submeta ao que Deus está fazendo. Amém? Terminamos aqui nosso capítulo. Iremos na próxima aula para o capítulo 4. Eu te espero aqui, tá bom? Fique em paz, continue abençoado em nome de Jesus.